Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos fazer um vídeo que pode ser tanto você sabia quanto um breve estudo bíblico, porque nós vamos falar sobre o livro de Esther e a história da rainha Esther. Antes da gente continuar, por favor, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, peço que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado e também nos siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! Então, hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther. Esta semana, os judeus comemoraram a festa de Purim, que é exatamente uma festa instituída em agradecimento a Deus pelo livramento de morte que os judeus tiveram graças, por intervenção da rainha Esther. O livro de Esther foi escrito mais ou menos entre 460 a 350 a.C. O povo estava no exílio. Lembram do exílio? Depois da divisão dos reinos entre Judá e Israel, vieram uma sucessão de reis maus em Israel, alguns reis maus também em Judá. O pecado do povo, o povo não respeitava os anos shemitás, os anos sabáticos, o povo se rendeu à idolatria, então Deus permitiu que o reino de Judá, o reino do norte, Israel, já havia sido mandado cativo, já havia sido dominado pelos assírios e Judá estava sendo poupado, mas chegou uma hora em que Deus também permitiu que o reino de Judá fosse punido pela sua incredulidade, pelos seus pecados, pela sua idolatria, Então Nabucodonosor, a Babilônia, domina Jerusalém, o reino de Judá, domina na verdade o mundo todo, leva os hebreus, os judeus cativos, para a Babilônia, e ali se inicia um exílio que durou 70 anos. Nesse meio tempo, o Império Persa domina sobre o Império Babilônico. E nesse contexto aqui que nós estamos é esse, de domínio do Império Persa, e aí o rei em questão é o Assuero ou Xerxes, Em algumas situações aparece Xerxes e outra como Assuero. Então o rei Assuero era lá o dono do mundo naquela época, dominou geral, e ele promove um banquete de 180 dias entre os seus convidados, seus amigos, conselheiros, os poderosos ali com ele. No meio desse banquete, numa ocasião, ele convoca a sua rainha, a sua mulher, que era a rainha Vasti, para comparecer ao banquete dos homens, onde ele estava ali festejando e bebendo com os seus amigos. Acontece que a rainha Vasti se nega a ir à presença do rei. E ele, lógico que não podia deixar essa situação assim, Porque a autoridade dele seria questionada. Então, o rei a destitui do cargo. Vasti deixa de ser rainha e ele passa a querer uma nova rainha, uma nova esposa. Então, é promovido como se fosse uma espécie de concurso de beleza que dura cerca de 12 meses, até que uma nova moça fosse escolhida para ser a nova rainha do rei Assuero, a nova rainha do Império Persa. E o que acontece? A escolhida chama-se Esther. Esther era uma hebreia, uma judia, O seu nome original, o seu nome judaico era Hadassa, E Esther provavelmente era o nome persa dela, que significa estrela. Esther era órfã, era muito bonita e foi criada por Mordecai, que era provavelmente seu tio ou primo, mas ela vivia sob a tutela de Mordecai. Uma correção, Mordecai era primo realmente de Esther, ele era sobrinho do pai dela, Abiail. Então, Esther foi escolhida como a nova rainha, a esposa do rei Assuero, e Mordecai proíbe ela de dizer que era judia, porque havia uma animosidade no ar, um clima tenso. Os judeus sempre
se sentindo inseguros e perseguidos, né? Então Mordecai impede Esther de contar para o rei que ela é rainha e ela toca a sua vida lá como rainha. Ele está sempre ali por perto do palácio para saber notícias dela, né? E um dia, por estar ali no palácio, sempre ali esperando por notícias dela, ele escuta uma conspiração de alguns soldados para matar o rei Assuero. E o que ele faz? Ele avisa Esther que avisa o rei. E aí o rei consegue descobrir, né? Consegue realmente saber quem são as pessoas e os conspiradores são punidos. Logo depois disso, o rei Assuero vai honrar a Amã. Amã, né, se tornou um oficial do rei. Esse Amã era provavelmente de origem amalequita. Lembra, né, do povo de Amaleque que queria exterminar os judeus, queria exterminar Israel, né, e que Deus falou lá para Moisés, lá no deserto, que riscaria Amaleque da face da terra, porque eles atacaram o povo assim que eles saíram do Egito, atravessaram o mar, estavam ali no deserto, eles atacaram covardemente o povo de Deus. Né? Então Deus prometeu a Moisés que riscaria Amaleque da face da terra. Depois nós vamos voltar sobre isso. Então Amã provavelmente era um descendente dos amalequitas, e ele foi honrado, né, como tipo um governador abaixo do rei. Ele era o primeiro abaixo do rei, né, no comando. E o que aconteceu? Todos os oficiais, todas as pessoas que estavam ali sempre no palácio se curvavam diante de Amã. Então, provavelmente por conta de ter descoberto, né, a conspiração dos caras que queriam matar o rei Assuero deve ter dado alguma honraria para Mordecai. E o que acontecia? Todo mundo se curvava diante de Amã, porque ele era o primeiro abaixo do rei, menos Mordecai. Por quê? Porque os judeus, né, todo aquele de nós que pertence a Deus, não se curva diante de homem nenhum. O único diante de quem nós devemos nos curvar, nos prostrar, né, é somente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Mordecai não caía nessa não e não se curvava diante de Amã. O que aconteceu? Amã ficou sabendo disso e se encheu de ira, de ódio, de inveja e tramou contra a vida de Mordecai. Só que ele descobriu que Mordecai não era somente alguém a quem ele detestava, mas ele era também judeu. E aí, para deixar sua vingança melhor, ele traçou um plano, um decreto, né? Fez o rei assinar um decreto que em determinado dia todos os judeus seriam aniquilados, que todo o povo deveria matar os judeus naquele determinado dia que chegaria. Quando Mordecai sabe disso, ele fica, né, desesperado, desolado e vai até Esther pedir ajuda para ela, né, para que isso não aconteça. Então, recapitulando, né, para a gente pegar a data em que isso aconteceu, tá lá no capítulo 3 de Esther, versículo 7. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, que isto é, sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano, e foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então foi a data escolhida para que o decreto de extermínio dos judeus acontecesse. Então, né, Mardoqueu, super preocupado com a situação, foi até Esther pedir ajuda e contou a ela o que estava acontecendo, e ela não sabia como agir. Ele pediu para que ela fosse interceder pelo povo junto ao rei, e ela falou assim: tem 30 dias que o rei não me chama para sua presença. E ela não podia simplesmente acessar a presença do rei assim, só se ela fosse chamada. Então ela estava com medo, né, de tentar fazer alguma coisa e ser morta, ser punida. E aí, Mardoqueu diz uma frase assim extremamente importante que nós podemos trazer para os nossos dias, para as nossas vidas. Está lá no capítulo 4, versículo 12. Vamos ler?
Quando Mordecai recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Amém, lindo, né? Quer dizer, Mordecai, em outras palavras, disse para ela: Deus não colocou você aí à toa, você está aí por um propósito. E o propósito é esse, de você salvar o seu povo nessa hora. Na hora em que os maus, na hora em que o adversário, né, o inimigo das nossas almas queria ceifar o povo judeu, então foi a hora em que Deus tinha colocado alguém de autoridade ali junto ao rei que pudesse impedir aquela situação. Então Esther entendeu, né? Sacou, caiu a ficha de Esther e ela convocou um jejum de todo o povo judeu no Império Persa para que jejuassem por 3 dias com ela. Ela e as damas de companhia dela também jejuariam por 3 dias e depois disso ela iria acessar a presença do rei, mesmo sem ser chamada. Ela diz, né? Se morrer, morri. Aí depois de 3 dias de jejum, vocês imaginam como, né? Como fica uma pessoa depois de 3 dias de jejum, né? Geralmente fica abatida ali, prostrado, pálido, né? E Esther não se arrumou. Daquele jeito, ela foi e pediu acesso ao rei. E qual não foi a surpresa que o rei teve compaixão dela, é o que diz o texto, né? Estendeu o cetro para ela e deixou que ela entrasse na presença dele. E disse, qual é o seu pedido? Até metade desse reino eu te darei. E aí o que ela pediu para o rei? Ela pediu para que ele comparecesse a um banquete que ela estava dando e que Amã também fosse junto. Então o rei prontamente aceitou, mandou chamar Amã e os dois foram para o banquete ali com a rainha Esther. E foi tudo bem, tudo tranquilo, né? Todo mundo comendo, se divertindo. E ela chamou, antes de terminar o banquete, ela pediu para que eles voltassem no dia seguinte para um novo banquete com ela. Então, Amã saiu belo e formoso, todo felizão, que tinha sido convidado para 2 banquetes com a rainha, tal, que ele estava ali em alta conta, que ele estava por cima. Já o rei, naquela noite, não conseguiu dormir, né? Ele estava, provavelmente era Deus mesmo, né? Tocando ele e ele estava incomodado. Então, ele chamou os escribas, né? Que escreviam as crônicas, tudo que tinha acontecido, e aí o escriba leu para ele de madrugada aquele acontecimento lá do passado, quando Mordecai descobriu a conspiração que tinha para matar o rei. E aí ele lembrou de Mordecai, né, que tinha feito tanto por ele, que tinha feito essa ajuda, né, que foi leal a ele. Antes de ir para o banquete de Esther no dia seguinte, o rei chamou Amã e falou assim, ô Amã, o que você faria se você quisesse honrar alguém? E o Amã, cheio de si, achou que o rei iria honrá-lo, né? Ele achou, eu estou em alta conta com a rainha, com o rei também, agora o rei quer me honrar. Aí Amã falou para ele, uma pessoa que o senhor quer honrar, o senhor coloca um manto, né? Põe em cima de um cavalo com o brasão do rei, faz passear pela cidade para todo mundo ver e blá, blá, blá. E aí o rei falou assim, ótima ideia, então você faça tudo isso com Mordecai. Que legal, né? Ele pensou que ele seria honrado e o rei mandou ele honrar Mordecai, porque naquela noite o rei tinha se lembrado de Mordecai. E lá vai o Amã, né, com a sua cara de tacho, fazer tudo aquilo para Mordecai. Então, o que aconteceu? Depois, eles foram para o segundo banquete com Esther. E aí, lá, ela denunciou Amã. Ela contou para o rei que ela era judia, né, que ela era do povo de Deus e que havia alguém que queria acabar com ela e com todo o seu povo, e que esse alguém era Amã. E aí, né, para resumir a história, o rei condena Amã à morte,
né? Ele intercede junto à rainha pela vida dele, o rei vê a cena, pensa que ele está tentando assediar Esther, enfim, e aí o rei o condena à morte. Aí o rei fala, o que a gente vai fazer com ele? Vão matar ele aonde? Aí os soldados falam, tem uma forca lá na casa dele mesmo, que ele armou. Então pode matá-lo lá. E ele é enforcado na mesma forca que ele tinha preparado para Mordecai. Aleluia, glória a Deus. E aí o rei, como não podia voltar atrás no seu decreto, né, que ele tinha sido ludibriado pelo Amã para o decreto para que os outros povos matassem os judeus, ele fez um outro decreto autorizando que os judeus se defendessem de quem tentasse contra a vida deles, né? E assim o povo judeu foi salvo. Deus não permitiu que os judeus fossem mortos. E foi instituída por Mordecai nessa época a festa de Purim, né? Que lembra lá no começo que fala que isso foi feito no Pur, que eles lançaram o Pur, que era o sorteio. Então ficou Purim, né? Então ficou Purim, o nome da festa. E eles gostam de se fantasiar nessa festa porque, segundo eles, Deus está oculto, né? O nome de Deus, a palavra Deus, não é mencionado no livro de Esther, mas você consegue ver o agir de Deus do início ao fim do livro. E aí, nós podemos ver algumas lições aqui no livro de Esther, né? Uma é a questão do propósito, né? Fica claro aqui que Deus tem um propósito para tudo. Esther não foi escolhida como rainha à toa, né? Não foi porque ela era muito bonita e tudo mais, não foi por acaso. Deus permitiu, Deus quis que Esther fosse escolhida pelo rei como rainha, justamente para que na hora exata Esther fosse usada por Deus para que o povo de Deus fosse poupado da morte, né? Então todos nós, na verdade, temos um propósito. Às vezes é difícil entender, né? Às vezes até acreditar que em tudo que a gente passa existe um propósito, mas na realidade certamente há, de aprendizado, de aprimoramento de caráter, né? A gente lá no deserto, na dificuldade, mas a realidade é que estamos sempre aprendendo, né? Ou mesmo tendo consequências dos nossos erros passados, nossos pecados, não é verdade? E outra coisa que a gente pode entender aqui é a gravidade da desobediência, como é sério desobedecer a Deus. Lembra que a gente falou que Deus falou para Moisés lá no Êxodo que iria arriscar Amaleque da face da terra? Pois bem, quando Saul era rei, a gente pode ver isso lá em 1 Samuel 15, o rei Saul, Deus deu a ordem para Saul que era para exterminar Amaleque. Eles entraram em guerra com os amalequitas, Deus falou, acaba com tudo, com os animais, com o rei, com todo mundo. Mas Saul desobedeceu, trouxe os animais e poupou a vida do rei. Quando Saul ficou sabendo, né, ficou irado e foi até lá e antes de matar o rei, ele disse algumas palavras para Saul, né? Foi ali que Deus rejeitou Saul como rei e que ele disse que você não entendeu que Deus prefere obediência do que sacrifício? Que não é para você, eu vou pecar, mas tá tudo certo, amanhã eu envio um sacrifício no melhor novilho, o melhor cordeiro, sem mancha, e tá tudo certo, meu pecado é perdoado. Não. Você não entendeu ainda que o problema está no coração, que Deus está olhando a intenção do coração? Então, que é melhor obedecer do que sacrificar. E que por isso Deus tinha rejeitado ele como rei. E disse também que o pecado da rebeldia é igual ao da feitiçaria. É como o da feitiçaria. Então, ali Deus traçou, né, selou o destino de Saul, né, o rejeitando ele e sua família como reis de Israel. Mas Samuel foi lá e matou o bendito do rei amalequita que Saul tinha deixado vivo. A tradição judaica diz que antes de morrer, esse rei teve um filho com uma serva e desse filho vieram, né, descendentes, que foi o ascendente do bonitão do Amã. Então, assim, que era um ódio que os amalequitas sempre tiveram pelos judeus e que se Amaleque tivesse sido destruído por Saul quando Deus mandou ali, nada disso teria acontecido, teria precisado acontecer lá na frente,
né, com Esther, Assuero e Mordecai e Amã. Né? Então, para a gente entender as consequências que podem ter a nossa desobediência. Por isso que Deus fala que visita a maldição, né, até a terceira e quarta geração. É muito sério. Né? Nós precisamos entender que obedecer a Deus é o mais importante de tudo. Né? Que os pecados podem ter consequências seríssimas por anos, gerações e gerações. Né? Mas glória a Deus pelo que aconteceu, né? Por Deus ter poupado o seu povo, por ter levantado Esther, levantado Mordecai, levantado o rei Assuero. E logo depois, né, esse povo também voltou do exílio, né, para Jerusalém. E é maravilhoso, né, nós vermos o agir de Deus e aprendermos mais um pouquinho com a história da rainha Esther. Né? Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem essa história, né? Mas para quem não conhecia ou alguns detalhes que não tinha, né? Eu espero que esse vídeo tenha edificado você e que você tenha um excelente domingo, que Deus te abençoe e amanhã a gente se vê aqui de volta, combinado? Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.